Fala galera, tudo bem? Esse é o canal do professor Leonardo Nascimento e eu queria falar para vocês primeiro, muito obrigado por todas as pessoas que assistiram à websérie de manipulações vertebrais. São 7 capítulos. Se você não assistiu ainda, clica aí no canal, você vai encontrar essa websérie, onde eu explico princípios biomecânicos, princípios neurofisiológicos e regra de predileção clínica para manipulação cervical, lombar e manipulação torácica quando o paciente tem dor cervical. Então, é uma websérie que foi feita com muita ciência, como sempre. Vocês sabem aqui que a regra principal aqui do canal é sempre ter referência do que a gente vai falar. Deixa eu só dar uma arrumadinha na câmera aqui. Aí, ter referência sempre do que a gente vai falar. E hoje eu vou falar para vocês, mais uma vez, é, sobre a osteopatia craniana. Muita gente me pergunta se a osteopatia craniana tem evidência, se não tem evidência, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu separei para vocês um estudo muito interessante. Se vocês quiserem ver o outro vídeo sobre a osteopatia craniana, ele chama Osteopatia na Nature. Procura aí no canal também que você vai encontrar um estudo muito interessante que foi feito mais ou menos no mesmo modelo desse. Esse estudo foi feito depois, óbvio, né? Esse estudo seguiu mais ou menos esse modelo, e é um modelo muito interessante para mostrar para a gente como que a osteopatia craniana pode ajudar os nossos pacientes, e mais especificamente como a técnica quais os efeitos da técnica do quarto ventrículo. E antes de eu começar o vídeo, vou pedir para vocês, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ative o sininho para você receber as notificações quando eu colocar vídeos novos para vocês. Beleza? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre a osteopatia craniana, mais especificamente sobre a técnica do quarto ventrículo. Antes de começar mostrar para vocês o estudo, eu vou falar para vocês o seguinte: existem muitas controvérsias com relação à osteopatia craniana. Algumas pessoas falam que ela é puro placebo, outras pessoas falam que ela tem realmente uma efetividade clínica. Alguns estudos vão para um lado, outros estudos vão para o outro. O que é importante a gente entender? Não existe regra absoluta. A ciência é a arte da incerteza. Então, a gente está estudando a osteopatia craniana e melhorando um pouco o entendimento dessas técnicas, pouco a pouco. Então, tenham paciência. Lembra que a osteopatia craniana, ela surgiu depois da criação da osteopatia. A osteopatia tem mais ou menos 150 anos. A osteopatia craniana tem mais ou menos em torno disso, 130 anos, mais ou menos, alguma coisa por aí. Ou seja, tem muita coisa para ser estudada ainda, e esse estudo vai mostrar para a gente um efeito muito interessante da técnica do quarto ventrículo. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, para vocês poderem visualizar. Ah, não abriu o estudo. Espera só um minutinho que eu preciso abrir o estudo aqui, senão ele não compartilha a tela. Opa, onde estou eu? Aqui. Só um minutinho. Primeira vez que estou fazendo vídeo, por isso está demorando. Olha lá. Esse estudo aqui, o que ele fala? Ele fala de modificações na eletroencefalografia, na atividade eletroencefalográfica de pacientes com dor lombar crônica não específica. Tá? Então, vocês já sabem como é que caracteriza esse paciente, já expliquei mais de uma vez para vocês aqui como é que a gente caracteriza esse paciente com dor lombar crônica não específica. E aí, o que eles fizeram? Utilizaram um tratamento de osteopatia craniana, tá? Que na literatura científica tem esse nome aí, Cranial Osteopathic Manipulative Treatment, tá? Que é um protocolo de estudo de um ensaio clínico randomizado crossover. Então, vou mostrar para vocês que isso aqui é uma metodologia muito interessante, muito bem feito, e chupa mundo, é de brasileiro, da Universidade de Brasília, é do meu amigo Wagner. Então, parabéns, e do meu amigo Leonardo Diniz. Então, parabéns para vocês, é um excelente estudo, tá? Então, chupa mundo! Estamos aí na frente, publicando sobre a osteopatia craniana, tá bom? Então, o que esse estudo fez? Ele fala que a medicina osteopática é baseada em diagnóstico, é um sistema de diagnóstico terapêutico que trata mobilidade tecidual, né? E disfunções de mobilidade tecidual em geral, utilizando diferentes abordagens, dependendo do tecido-alvo, conhecido como Osteopathic Manipulative Treatment, ou seja, OMT é a sigla que a gente usa no PubMed para conseguir encontrar os estudos relacionados à osteopatia. É a abreviatura de Osteopathic Manipulative Treatment. Em virtude das técnicas, né, das técnicas que a gente usa no campo da osteopatia craniana,
elas são muito questionadas exatamente pelo que eu falei para vocês, por causa da falta de evidência científica do seu funcionamento. Tá? E aí, nesse estudo, ele foi feito um estudo randomizado, com crossover, com um avaliador da eletroencefalografia cego, então ele não sabia se o paciente tinha recebido placebo, controle ou a técnica do quarto ventrículo em si, que são 3 grupos nesse estudo, tá? Para testar a hipótese. Um total de 81 participantes. Todos eles receberam 3 condições de tratamento, com 7 dias de washout. Então, o que eles fizeram? Esses 81 pacientes, na verdade, compuseram 3 grupos de 81 pacientes comparados entre si. Por quê? Porque eles receberam tratamento na semana 1, um dos 3 tratamentos, que era tratamento da técnica do quarto ventrículo, placebo de quarto ventrículo, ou eles eram um grupo controle nessa semana. E o que acontecia? Eles esperavam uma semana para a técnica não ter mais efeito no corpo desse paciente, que é o que a gente chama de washout. É o tempo de washout, de limpeza do corpo do paciente. E aí o que eles fizeram? Eles receberam eles estavam em outro grupo na outra semana. O avaliador da eletroencefalografia não sabia se o paciente tinha recebido tratamento em si, placebo, ou se ele era do grupo controle. O que ele fazia era eletroencefalografia nesses pacientes com dor lombar crônica não específica, tá? E aí as variações, né, as avaliações da eletroencefalografia eram a amplitude de sinal, as frequências do pico dominante da banda alfa, como desfecho primário, foram medidos no estudo. Na discussão, ele fala que os pesquisadores desse estudo, eles criaram uma hipótese que pacientes com dor lombar crônica, que foram submetidos à técnica, têm um pico de frequência alfa modulado. E isso pode experienciar nesse paciente um relaxamento físico. A gente sabe que a dor lombar crônica é multifatorial e que esses pacientes têm, muitas vezes, associado hipervigilância, catastrofização, e isso gera uma tensão constante desses pacientes. Ou seja, essa técnica do quarto ventrículo pode entrar e agir nesse sentido, desse relaxamento físico geral desse paciente. Vamos ver como é que foi feito esse estudo que eu mostrei aqui para vocês. Aí já expliquei para vocês que foi um estudo randomizado, controlado, crossover. Os participantes foram instruídos para manter a sua rotina de sono e de alimentação normal, como as suas atividades de vida diária. Então, não foi feita nenhuma orientação especial de modificação de hábito desses pacientes, que isso pode interferir na atividade eletromiográfica. Isso é muito importante, eletroencefalográfica. Isso é muito importante nessa descrição desse estudo, tá? E eles também foram aconselhados a não buscarem nenhum outro tipo de terapia nesse tempo, como massagem, fisioterapia, algum tipo de alongamento ou yoga, para prevenir ou algum tipo de fator de intervenção durante o período de estudo, tá? Então, eles não faziam nenhum outro tipo de intervenção nesse mesmo período para não interferir nos resultados. Quais eram os critérios de inclusão desses pacientes? Eles tinham acima de 18 anos de idade, que eles relatavam dor lombar crônica, recrutados na Universidade de Brasília, aqui no Brasil. Os participantes com dor lombar crônica recorrente, que dura de bastante tempo de duração, acima de 6 meses, que corresponderam aos critérios de inclusão desse estudo, foram avaliados por um ortopedista, tá? E aí, os critérios de inclusão que foram utilizados para entrarem no estudo foram dor lombar como causa primária, tá? Por exemplo, alteração degenerativa articular, que pode gerar algum tipo de estresse biomecânico, afetando tanto a articulação quanto tecidos extra-articulares, tá? Ou somente dor lombar, de acordo com os critérios do Quebec Task Force, tá? Se vocês depois pegarem o estudo, vocês vão ver o que é esse Quebec Task Force, que é um checklist para saber se esse paciente realmente corresponde aos critérios de uma dor lombar crônica, tá? E a alteração, né, a ausência, né, de nenhum tipo de alteração mental nesse questionário aqui, Mini Mental State Examination, tá? Que também está na bibliografia aqui como bibliografia 22.
um score de 27, pelo menos, tá bom? Então, quer dizer que esse paciente não tinha nenhum tipo de transtorno mental que pudesse interferir na atividade eletroencefalográfica desse paciente. Critérios de exclusão: dor lombar secundária, por exemplo, paciente com espondilite anquilosante, infecção, algum tipo de malignidade, algum tipo de alteração renal, pielonefrite, aneurisma da aorta, doença dos órgãos da pelve menor ou algum tipo de alteração do trato gastrointestinal, que isso pode gerar uma dor lombar secundária, não primária, tá? Outros critérios de inclusão: febre, a transpiração excessiva, relato de perda superior a 5% do peso nos últimos 2 meses, sem uma causa clara. Isso aqui é uma exclusão basicamente de red flag, tá bom? Alterações cardiovasculares e respiratórias, como dor no peito, dispneia e até tosse. Dor de cabeça, algum tipo de tontura, tremores, disartria e afasia também foram excluídos. Cirurgias da coluna também foram excluídos. Diagnóstico de alguma alteração neurológica cardíaca, respiratória ou reumática. Uso regular de drogas com efeito no sistema nervoso central, estimulantes ou depressivos, ansiolíticos, antidepressivos, neuromoduladores também foram excluídos. Realização de tratamento prévio de terapia manual antes da coleta dos dados, tá? Em 4 a 6 semanas antes do tratamento, tá? Então, eles poderiam, se eles tivessem recebido algum tipo de tratamento de terapia manual de 4 a 8 semanas antes do tratamento, eles também estavam excluídos, e algum tipo de sinal de envolvimento de raiz nervosa também, ou seja, se a dor fosse para baixo do joelho, o paciente tivesse alteração sensitiva ou motora, esse paciente também estava excluído. Olha como é que foi feito aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Foi feito o recrutamento, o termo de consentimento, as avaliações de base. Esses pacientes foram randomizados em receber a técnica do quarto ventrículo, receber o placebo, que a gente entende como sham na literatura científica, ou o grupo controle. Aí era feita a intervenção e a avaliação. Depois, esses pacientes, uma semana depois, eles se modificavam. Eles recebiam, esse que recebeu o quarto ventrículo recebia controle, esse que recebeu placebo recebia o quarto ventrículo, e esse que recebeu controle recebia placebo. Eles eram avaliados de novo. Depois, trocava mais uma vez. Então, os mesmos 81 pacientes passaram pelas 3 intervenções num período de 3 semanas de washout entre um atendimento e outro. Tá? Então, essa era a metodologia e eu achei muito legal essa forma de fazer a metodologia. Por quê? Porque você consegue 3 grupos de 81 pacientes com 81 pacientes somente no seu estudo, com um bom washout. Então, fica a dica para vocês que querem fazer um estudo com um N um pouco maior, de utilizar essa técnica do washout para conseguir utilizar o mesmo paciente como grupo controle e grupo tratado. O que você precisa certificar quando você vai fazer isso? Quanto tempo é necessário para o corpo do paciente não ter mais os efeitos da técnica que você está utilizando, tá? Então, se certifica disso, mas é uma metodologia muito interessante. E o que aconteceu? Olha aqui as intervenções. Todos os pacientes receberam as 3 intervenções, como eu já expliquei para vocês, respeitando 7 dias de washout. Olha aqui, ó, a técnica do quarto ventrículo, como é que ela foi realizada, vocês já sabem como é que é, aquela posição de mãos na região do occipital. E aqui eu tenho a técnica de placebo que foi realizada. Tá? Então, era um contato na mesma região. Isso é muito importante desse estudo, porque a técnica oficial era um contato no occipital. A técnica placebo era um contato no occipital, sem fazer nenhum tipo de estímulo. Então, fiquem ligados quando vocês forem fazer o estudo de vocês, que o placebo, o interessante é que o placebo tenha mais ou menos o mesmo tempo de execução e o mesmo contato, o mesmo toque terapêutico na mesma região. E como que era feito o controle? Os pacientes do grupo controle ficavam em posição supina no mesmo período de duração da técnica do quarto ventrículo ou do placebo, sem nenhum contato visual ou verbal, tá? Um terceiro pesquisador, que era um estudante de 5º ano de osteopatia, conduziu essa fase, tá? Então, os pacientes ficavam deitados no mesmo tempo, na mesma posição. Beleza? Medidas primárias, já expliquei para vocês, que era essa frequência alfa, o pico de frequência alfa, né? Essa aqui é chamada de PAF,
era tido como desfecho primário para avaliar os efeitos do quarto ventrículo em pacientes com dor lombar crônica não específica. Essa técnica é medida a partir da eletroencefalografia e ela é definida por dois parâmetros importantes. A ocorrência da frequência axis, né, do eixo, e a amplitude da densidade dessa frequência axis. Os participantes receberam esses resultados estatísticos, foram conduzidos por um examinador cego. Ele não sabia qual dos três grupos desse paciente participava quando ele foi fazer essa medida. Medidas secundárias. Eles utilizaram a escala do VAS, a Numeric Pain Rating Scale, de 0 a 10, o nível de dor dele, imediatamente após a técnica, eles preenchiam uma escala de VAS, e essa medida pré e pós-intervenção foi conduzida também por um pesquisador cego, então ele não sabia qual era o tipo de intervenção que tinha recebido esses pacientes. Aqui como foi feito esses dados, então aqui é uma explicação da eletroencefalografia. Se você quiser saber mais, pode pesquisar sobre isso, que é um exame muito interessante, tá? Depois eu posso até gravar um vídeo mais específico, posso até depois fazer uma live com o Wagner tentando explicar um pouco desse estudo, que eu achei muito bom mesmo, e ele pode dar mais dados disso. Se você quiser que eu faça isso, comenta aqui na página. Queremos a live com os pesquisadores, porque aí a gente faz essa live lá no meu Instagram, @profleonassi. Beleza? E o que aconteceu? Outra coisa interessante do estudo, de boa metodologia, os efeitos colaterais. Os participantes reportaram aos terapeutas qualquer tipo de efeito colateral que eles apresentavam durante o período de realização. E não foram apresentados grandes efeitos colaterais durante isso. Durante o tratamento. O que é importante para a gente saber nessa hora? Que a técnica do quarto ventrículo tem poucos efeitos colaterais, desde que respeitados todas as contraindicações de técnicas cranianas. Tá? Na discussão do estudo, o que aconteceu? O objetivo desse estudo foi verificar se a técnica de quarto ventrículo tem algum tipo de efeito importante nos pacientes com dor lombar crônica inespecífica. Por exemplo, na dor e na PAF, né, nessa frequência alfa aí. Foi utilizado 81 pacientes e os pesquisadores afirmam, eles têm uma hipótese, né, do estudo deles, que a técnica do quarto ventrículo pode modular essa atividade no cortical, tá? Que foi medida pela eletroencefalografia, tá? Modificando o pico da frequência alfa. Alguns estudos, e aí aqui é uma coisa que eu bato o martelo muitas vezes com vocês aqui. Alguns estudos investigaram os efeitos dessa técnica de quarto ventrículo em sujeitos saudáveis e tem evidência de modificação do processo central, do processamento central de dor, que é corroborado pelo aumento das diferenças de amplitude da onda alfa e de outras frequências mais baixas do pico dominante da eletroencefalografia, medido pela eletroencefalografia em repouso. Mas não tem nenhum estudo em pacientes especificamente com dor lombar crônica não específica. E aí os autores concluem que esses achados positivos podem levar a gente a utilizar essa técnica do quarto ventrículo como uma técnica que tem um bom custo-benefício para pacientes com dor lombar crônica não específica, tá? Especialmente por causa dos resultados desse estudo. Então, mais uma vez, vou mostrar para vocês aqui o título do estudo, quando vocês quiserem pegar. Está aqui, ó. Modificações imediatas da atividade eletroencefalográfica em pacientes com dor lombar crônica não específica, depois de um tratamento de osteopatia craniana. Então, o que a gente pode concluir com isso? A gente pode concluir que os pacientes com dor lombar crônica não específica, a gente já tem vários estudos demonstrando isso, eles têm algumas alterações da atividade cerebral. E essas alterações da atividade cerebral podem produzir catastrofização, cinesiofobia ou hipervigilância, por exemplo. E a técnica do quarto ventrículo provoca um relaxamento geral e pode ajudar muito no tratamento desses pacientes de forma crônica.
Então, fica a dica para você, clínico, que está vendo esse vídeo. Quando você atender um paciente com dor lombar crônica, utilize a técnica do quarto ventrículo, conforme recomendado aqui no vídeo e conforme recomendado pelo estudo que eu mostrei para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados e assistam todos os vídeos que eu comentei aqui no canal, que vocês vão gostar bastante. Valeu, até a próxima.